Fala galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comadre do céu, hoje a gente tá aqui para bater um papo, o nosso café e prosa. E hoje eu vim falar sobre um assunto assim, bem delicado, né? Bem importante na minha vida. E eu tô bem à vontade para falar porque isso aconteceu há muitos anos atrás, né? Quando eu tinha 18 anos. Eu postei essa semana um vídeo que eu achei legal fazer no TikTok, eu fiz no TikTok e bombou por lá e tipo assim, muita gente veio falar comigo. E depois eu postei no Instagram e também foi o maior sucesso. Esse foi o vídeo. Conte uma coisa que se você contar, ninguém acredita. Então, História doida, tipo novela. Aos 18 anos eu descubro que a pessoa que eu sempre chamei de tia, que seria irmã da minha mãe, era minha irmã. Pois é, comigo. Minha geladeira tá doida fabricando gelo. E o que acontece, gente? Muita gente veio conversar comigo, muitas pessoas curiosas, querendo saber, né, o desfecho, como que foi, como que não foi, e todos os detalhes dessa história incrível sobre a minha vida. E muitas pessoas, que eu achei mais interessante, né? Como assim, muitas histórias, elas se cruzam, né? Elas se complementam também. E muitas pessoas vieram falar comigo que passou pela mesma coisa, eu tinha uma amiga que passou a mesma coisa, ou na família aconteceu a mesma coisa. E eu acho que é legal a gente vir assim e conversar, porque às vezes aconteceu com você, ou alguma coisa inusitada, alguma coisa super diferente. Embora eu vi que não é tão diferente assim, porque eu vi muitos casos, mas ainda impactou muitas pessoas, todo mundo ficou, me conta mais, no TikTok, faz parte 2, depois eu fiz, faz parte 3, falei, gente, então eu vou fazer um vídeo aqui pra explicar pra vocês. Bom, eu tinha, né, 18 anos, e eu já morava com a minha tia, que é minha irmã, né, comadre, a Simone, ela já faleceu em 2010, infelizmente, a minha irmã faleceu. E nesse ano, né, quando eu tinha 18 anos, eu já morava com a minha tia, que é minha irmã, porque minha mãe faleceu quando eu tinha 14, né? E eu nunca tive meu pai presente. E, inclusive, se você quiser saber, eu posso contar a história do meu pai, o dia que eu conheci ele, que foi também muito inusitado, eu já contei no TikTok, e depois também o dia que ele morreu, que foi mais inusitado ainda. Não, comadre, é tanta história que até brinquei. Falei, quem é Valcir Carrasco, gente? Chama o Valcir Carrasco, Glória Pérez, todo mundo pra saber, porque dá novela. É história de novela. O que acontece? Até então, eu tinha minha irmã do meio, chama Janaína. Então, sou eu, Tâmara, a do meio, Janaína, e a mais velha, Simone. O que acontece? Quando minha mãe engravidou dela, ela era mãe solteira, então naquela época, né, comadre, as coisas eram diferentes de hoje, né? A mulher não tinha muita opção, a mulher não tinha muita, como que a gente pode falar? Ela não tinha muita opinião, né, sobre tudo. Então os pais opinavam muito, a família opinava muito, tinha uma certa vergonha, um certo receio de uma mãe solteira. E quando a minha tia nasceu, a minha irmã nasceu, isso é o que eu vou contar pra vocês, de que quando tinha 18 anos, tudo que a minha irmã do meio descobriu, que eu falei, como que a tua irmã descobriu? Muita gente perguntou. Então, o que aconteceu? Uma tia nossa, uma tia-avó nossa, irmã da minha avó, que contou pra ela quando eu tinha 18 anos e minha mãe já era falecida. Então, ela contou que quando foi pra minha irmã mais velha nascer, a minha avó foi com ela pra uma chácara, um sítio, não sei, ficar um tempo, e voltou com ela, né, com a minha tia, com a minha irmã, como se fosse filha da minha avó, entendeu? Então, registro, tudo, ela está como irmã da minha mãe, não está como minha irmã, entendeu? Esse que é o registro oficial de nascimento da minha irmã mais velha, como se fosse filha dos avós. Acho que já teve alguma novela assim, né? E aí, o que acontece? Aquilo lá na família, na época, como era muito vergonhoso, foi assim que eles fizeram. E aí, quando eu tinha 18 anos, que a minha irmã do meio chega e fala pra nós, né? Ela pega e fala pra nós, não, fala pra mim, que a minha irmã mais velha não tinha chego do trabalho. E fala pra mim, falou, Tata, eu sou a mais nova, mas minha família me chama de Tata, até os meus sobrinhos, tudo. Falou assim, Tata, a Simone não é nossa tia, a Simone é nossa irmã. Eu falei, Janaína, para de conversa fiada, você é doida, minha irmã é doidinha. Eu falei, você é doida. Que conversa estranha que é essa? Ela foi contar, fui na tia tal, ela contou assim, que quando nasceu foi pra uma fazenda, não sei o quê, a Simone voltou registrada como filha dos nossos avós. Falei, imagina, será? Ai, meu Deus do céu, eu já fiquei desesperada. Aí daqui a pouco, a minha tia, que é minha irmã, chega do trabalho, e aí nós duas lá desesperadas pra falar com ela, né, comadre? Aquele desespero todo.
Aí eu sentei com ela e falei, Mone, chamava ela de Mone, tem um carinho muito grande por ela. Eu falei assim, Mone, é verdade que você é nossa irmã? Aí ela pegou e falou assim, quem falou isso pra vocês? Aí a Gina, pode falar que é verdade, a tia Carminha já contou tudo, que é uma tia nossa. Uma tia-avó, né, já bem velhinha. Aí ela pegou e falou assim, é verdade. Depois, ó. Falei, como assim que você não é minha tia, você é minha irmã? Aí ela foi explicando que desde quando ela era nova, quando ela era criança, ela lembrava da minha mãe, né, da nossa mãe, só que ela falava da mãe de vocês. Ou então ela chamava minha mãe de Lúcia. Desde quando eu era pequenininha, a Lúcia tava ali brincando comigo, fazendo alguma coisa comigo, ela falava pra mim, me chama de mãe, eu sou sua mãe. Então ela falava isso pra ela, então ela sempre soube, né? Ela falou que ela sempre soube que nunca que os avós falou diretamente e nunca minha mãe chegou pra ela e falou diretamente, depois que ela ficou mais velha. Mas ela falou assim, até que quando nasceu... a gente fica... tem como não se emocionar, né? Já melhorei. Aí ela pegou e falou assim, que quando nasceu a minha sobrinha, que ela pegou e falou pra ela, falou, olha, Lúcia, eu nunca te chamei de mãe, mas ela vai te chamar de vó. E eu peguei e falei assim, nossa, Mônica, não acredito. E ficou aquela choradeira, aquela emoção toda, né? E minha sobrinha hoje é linda, maravilhosa. E aí ela pegou e falou, né? Eu falei assim, nossa, mas nunca minha mãe falou. Aí eu comecei a lembrar, comadre, de algumas situações da minha vida que depois foram fazendo sentido, né? Porque quando a gente morou numa cidadezinha vizinha nossa, a gente morou lá por 4 anos, eu lembro de uma vizinha uma vez, pegou e chegou assim, eu tava andando de bicicleta por ali e tal, parei, ela pegou e falou, minha mãe, tua filha mais velha não vem hoje? Que era um final de semana e todo final de semana minha tia tava em casa, almoçava, tudo. Ela pegou e falou assim, não vem não. Eu fiquei olhando assim pra minha mãe, ela acha que a Simone é minha filha. Eu falei, tá bom. Tipo, mas eu era novinha, tinha 12, 13 anos. Eu não me importei com aquilo, não liguei. E aí várias outras coisas, que realmente, quando minha mãe faleceu, infelizmente, minha sobrinha era muito novinha, tinha 1 ano e meio, 2, mas já chamava ela de vó. E sempre falava, vai com a sua avó, sempre falava que vai com a avó, e eu nunca me toquei. Falei, gente, como é que uma tia vai querer ser chamada de vó? Isso não existe, né, comadre? Mas existiu e foi assim na minha família. E o que eu quis trazer isso pra vocês é porque muitas de vocês foram falar comigo no Instagram me contando histórias parecidas, né? E muitas ainda com muita dor. Eu não tenho dor pela minha mãe, eu sei a mulher incrível que ela foi. Minha mãe é uma das mulheres mais bondosas e mais generosas que eu já conheci, sem contar na inteligência, era uma grande poetisa. Escrevia poemas, ela era professora de língua portuguesa. Então, assim, de uma inteligência, de uma generosidade que todo mundo que a conheceu sabe do que eu tô falando. Então, assim, eu nunca fiquei chateada com a minha mãe, embora ela morreu e levou aquilo com ela. Mas eu fiquei agora emocionada de saber a dor, né? A dor que a minha irmã mais velha tinha, e não tem como não dar um engasgo na garganta pra falar nisso. E a dor da minha mãe também, né? De não poder ter assumido a sua filha, ter sido criada como irmã. Imagina ela falando pra sua filha pequenininha, me chama de mãe, eu sou sua mãe. E as duas foram grandes guerreiras, né? Foram grandes guerreiras. E aquilo lá na época ficou muito confuso na minha cabeça. Eu lembro que a minha irmã falava por eu ser a mais moreninha da família, né? A minha irmã falava assim, do meio, né? Ela falava, nós já achamos na lata do lixo, não sei o quê. Eu ficava assim, daí eu cheguei até a falar, Simone, eu não sou sua filha não, né? Porque, pelo amor de Deus, vocês vêm com mais história dessa aí pra mim, eu não vou aguentar. Ela falou, não, viu, pode ficar tranquila que você não é minha filha. Porque quando eu nasci, ela já tinha 15 anos, né? Ela já era mocinha. Então, comadre, eu quis trazer isso pra vocês, pra que tantas de nós, né, que temos histórias como essa, esse Café e Prosa talvez possa servir pra te ajudar. Se você quiser comentar aqui a sua história, ou se você não quiser, se você quiser a sua história sendo contada num vídeo, para que a gente possa mostrar para outras pessoas que, como essa moça que me procurou e falou que a amiga dela não perdoa a mãe dela por isso, e porque ela não assumiu, porque parece que o padrasto não queria na época que assumisse, teria que falar que ela era irmã da criança.
Então a mãe dela, tipo assim, tipo, repudiava a mãe dela, a menina, né, repudiava pela mãe não ter assumido, não ter feito. Para que isso sirva para você ver que as suas dores às vezes estão em muitas outras pessoas e que as outras pessoas levam isso muito bem. Eu levo isso muito bem, comadre, que quando eu falo, eu me emociono não por eu sentir alguma dor nem nada. Eu sinto a dor delas, sabe? Porque deve ter sido complicado. E se você tem alguma história assim que você quer compartilhar com outras pessoas, mas que você não quer ser identificado, manda pra mim um e-mail que eu conto a sua história aqui, tá bom? Vai estar aqui na descrição o meu e-mail, manda pra mim por e-mail, fala, Tâmara, não quero que fale meu nome, minha cidade, nem nada, mas que com certeza muitas outras pessoas vão se identificar. Essa é uma história bem emocionante que eu quis trazer pra vocês e tudo é do jeito que você enxerga. Eu ganhei um grande presente, porque a minha irmã mais velha, a minha tia, eu era o xodó dela, né? Porque ela não conseguia engravidar. Tanto que ela já tinha uns 10 anos de casamento quando veio a minha sobrinha, né? Então, assim, ela demorou muito pra engravidar. Então, eu sempre fui o xodó dela. Então, ela me levava pra todo lugar, eu andava muito de moto, ela tinha moto, eu andava muito de moto com ela. E ela, tipo assim, ela tinha, assim, comigo o xodó dela porque eu era muito novinha, né? Quando eu nasci, eu já tinha 15 anos. Então, assim, ela me dava roupinha, me dava tudo. Quando eu reprovei na sexta série eu reprovei, comadre, eu fiquei de recuperação e eu não fui na recuperação, comadre. Eu sofria muito bullying na escola. Eu não fui, você não sabe, eu sempre fui meio doida, né? Liderava o grupo todo. Não fui eu e mais 3 amigas, as 4 reprovaram. Porque na minha época você não ia... Comadre, na minha época reprovaram, nós reprovamos porque a gente não foi. Eu tava de recuperação em história, pra você ter uma ideia, né? E aí a gente tinha marcado a viagem pra ir pra praia, que eu não conhecia o mar, né? Eu já tinha 12 anos. E aí, menina, eu fiquei doente, porque minha mãe nunca me bateu. Então ela chegou em casa e me deu o boletim, o negócio da escola, eu já sabia, né? Porque eu não tinha, todo dia eu saía pra ir pro negócio lá e eu não ia, eu ficava brincando atrás da igreja com as amigas. As 4, olha só a tropa. E aí minha mãe chegou e falou pra mim, falou, que decepção que você me deu hoje, espero que você nunca mais me decepcione. Comadre, eu fiquei doente, eu fiquei com febre, e aí eu não queria ir pra praia, aí eu morava nessa cidadezinha vizinha, essa minha irmã mais velha teve que sair de lá, vir atrás de mim pra me falar, não, vamos sim, você reprovou, mas ano que vem você vai passar, de tão ruim que eu fiquei, porque acho que mais é a palavra de uma mãe do que um tapa, né? Pelo menos eu sempre fui assim. Então é isso, eu quis compartilhar com vocês e que com tudo isso, a parte boa que eu vejo que eu ganhei um presente, porque eu tinha ela um grande carinho, né? Ela sempre me... Nossa, minha infância toda eu lembro dela, né? De tudo que ela fazia comigo, tudo. E a única coisa triste que eu fico é das duas não terem podido ter essa oportunidade, né? De mãe e filha mesmo, né? Embora elas viviam grudadas, viu, comadre? Vivia grudada. Minha irmã mais velha não saía de casa, tudo minha mãe fazia pra ela, fazia o que ela queria comer, fazia não sei o quê, tudo era pra ela. Mas acho que também por causa dessa situação. Então eu queria compartilhar isso com você. Se tiver alguma história, conta aqui pra nós. Se quiser comentar pra todo mundo ver e também se identificar e conversar com você aqui nos comentários, ou se você não quer ser identificado, ou quer que a sua história seja contada, né? Se você quiser também ser identificada com foto e tudo, me manda no meu e-mail que eu vou contar a sua história aqui. Para que a gente possa ter essa interatividade de saber que tem várias dores que talvez a gente sente que outra pessoa vê de outra forma que vai te ajudar. E que você perceba o presente que Deus te deu, né? De várias formas. Não fica culpando sua mãe ou seu pai. Teve uma outra também que foi falar comigo, a questão do pai, que descobriu que os primos, os filhos da prima eram irmãos dela. Então, assim, tem muitas histórias no mundo real aí e que a gente acha que tá só na novela ou que só acontece comigo. Ai, como eu sou injustiçada, como eu sou sofrida. Não, acontece com muita gente. E esse foi um vídeo totalmente diferente do canal, mas eu quis trazer pra vocês porque vocês pediram muito. E tá aí, um pouquinho da minha história de quando eu descobri que a minha tia era minha irmã. Espero que você tenha gostado, compartilha com os amigos, para que mais gente saiba que não é só na nossa casa que tem problema. Todo mundo tem problema, nenhuma família é perfeita. Grande beijo, te vejo amanhã. Tchau, tchau.